Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Lê no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, que tem como título Conselho sobre a oração. Que coisa maravilhosa, né? Então, um conselho sobre a oração que você faz, que eu faço diante de Deus. Amém? Graças a Deus. Verdade. Versículo 1. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos e súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Então nós devemos, Manoel, orar por todas as pessoas, né? Orar por todas as pessoas, que sejam crentes ou descrentes, não importa quem ela seja. Devemos orar por todos. Versículo 2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Nós devemos orar também pelas autoridades, pelos governadores, pelos políticos, por todos, pelos reis, por todos aqueles que são autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Então, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus, a respeito aos outros, né? A respeito aos outros. Que coisa tremenda, né? E respeitar os outros. Versículo 3. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. É bom, além de ser bom para nós, Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Que coisa maravilhosa, né, irmã Narina? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Que coisa maravilhosa. Versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então Deus quer que todas as pessoas, todo mundo, sejam salvos e venham conhecer a verdade. Ele quer. Aí depende das pessoas, né? Vai ser Deus. Versículo 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os homens ou com os seres humanos. Existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus. Então, só Cristo pode unir uma pessoa a Deus, né? O ser humano Cristo Jesus. Versículo 6. Versículo 6. Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Então, somente Jesus pode unir uma pessoa a Deus, porque foi Ele que deu a sua vida para nos livrar de todo pecado. Esta foi a prova dada no tempo certo. Essa foi a prova que Deus mostrou no tempo certo, dada no tempo certo. Que Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a prova que Deus quer que todos sejam o quê? Sejam salvos, né, Marina? Versículo 7. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Então Paulo foi escolhido como apóstolo e mestre, né, dos judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, e Paulo diz, eu não estou mentindo. Não é verdade, Marina? Estou dizendo a verdade. E Paulo diz, olha, eu não estou mentindo. O que eu estou falando não é mentira. Eu estou dizendo a verdade, disse o apóstolo Paulo. Versículo 8. Quero que em todos os lugares os homens orem, tá vendo? Eu quero que em todos os lugares os homens orem, as mulheres orem. Porque a oração tem poder para trazer a solução, para trazer a salvação, né, irmã? Uns pelos outros. Orar um pelos outros, né? A senhora sempre diz isso, né? Louvado a Deus. Orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, tá vendo? Homens dedicados, mulheres dedicadas a Deus, que ao orarem, levantem as mãos para o céu. Levantar as mãos, como a gente faz, né, Marina? Levantar as mãos para Deus, e diz assim, ó, sem ódio e sem brigas. Que coisa tremenda, né? Orar, levantar as mãos para Deus, né? Homens, mulheres, todos, né, jovens. Quando orar a Deus, levantar as mãos para o céu, sem ódio e sem brigas. Porque se tiver ódio e se tiver briga, Deus não responde a oração. Né, Marina? Uma pessoa orando com ódio, com briga, Deus responde? Depois que aí, Não responde, né? mentira e ódio.
orar para Deus responder, né? Eu não tenho. É trabalho perdido orar, cheio de ódio e cheio de contenda, porque Deus o quê? Não, Não aceito. não aceita essa oração, né? É, Para Deus aceitar, o Senhor tem que estar em paz, em comunhão uns com os outros. E também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? todo mundo. Aí sendo assim, a oração é o quê? Aceita por Deus. Deus escuta a oração, não é verdade? É, Amém e amém. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, aqui está a palavra da verdade, amém? Nós temos que ter cuidado para que a nossa oração, Deus não feche os ouvidos para ouvir a nossa oração, né? Deus não chegue a fechar, a não ouvir, ficar surdo para não ouvir a nossa oração.